meus amigos do Clube Rubro Negro, tudo bem com vocês? Em Salvador, o Flamengo é completamente engolido pelo Vitória, é derrotado por 2-0 e está eliminado da Copa do Brasil. Antes de falar sobre esse vexame, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Clube Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem o primeiro nível de vantagens. Tem mais dois, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Tem um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros e fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil e a escalação sai primeiro lá. Tem também vantagens aqui no canal do YouTube, emojis para você usar em qualquer uma das lives, leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho que mostra quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, além, é claro, de vídeos que chegam primeiro para quem é membro e vídeos que só quem é membro consegue ver. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro e venha fazer parte desta família. Meus amigos, pelo segundo ano consecutivo, o Mengão para na Copa do Brasil antes das oitavas de final. O Flamengo foi eliminado pelo Vitória e assim, perder do jogo, ser eliminado é do jogo, você não vai ganhar todas as competições, ok. Mas a forma com que o Flamengo jogou na Bahia, displicente, subestimando o adversário, com um adversário que nos estudou muito bem. Jair Ventura é um péssimo técnico, mas fez um excelente trabalho nessa noite, derrotou o Flamengo com todos os méritos e 2-0 pareceu até pouco pelo que as duas equipes apresentaram. Para essa decisão, o Mengão foi sem 4 jogadores, os 3 lesionados, Pulgar e Lucas Paquetá já estão trabalhando em parte com o grupo, então estão mais próximos do retorno, talvez voltem ainda antes da pausa para a Copa do Mundo. O Arrascaeta, todo mundo sabe, tá com o ombro fraturado, ainda em recuperação, e o Plata não viajou para Salvador porque sofreu um forte trauma depois do jogo contra o Grêmio, né? Durante uma disputa de bola, ele sentiu ali dores fortes e acabou não viajando para a capital de todos os baianos. Então, com esses 4 desfalques e pensando em campeonato brasileiro, o Jorginho e o Everton Araújo estão suspensos, eu já falo mais disso. Eles não vão jogar no domingo contra o Atlético Paranaense, então o Jardim aproveitou para escalar esses atletas e também o Alexandro, que não jogou contra o Grêmio exatamente porque estava suspenso. Entramos em campo com Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Everton Araújo, Jorginho e Carrascal. Luiz Araújo substituiu o Plata na ponta direita, Samuel Lino na esquerda e Bruno Henrique como centroavante. Aí eu preciso fazer um comentário. Eu entendo, não concordo, mas já aceitei que o Cebolinha vai sair nessa janela. Entendo que por isso ele não é escalado no Campeonato Brasileiro, para não completar os 12 jogos. Se não me engano, ele tem 7. Está longe ainda dos 12 jogos, mesmo que entrasse nos 4 restantes que tem aí pela frente, que não são todos do Campeonato Brasileiro, ele não atingiria o número de 12, que é o limite para se transferir para outra equipe do futebol nacional. Tudo isso eu entendo, mas não sendo jogo de Campeonato Brasileiro, por que não escalar o Cebolinha na Copa do Brasil já de início? A vantagem mínima que o Flamengo construiu deveria ter sido maior no Rio de Janeiro, tá? Eu não lembro se eu falei isso aqui no dia, lá no Maracanã, mas era para o Flamengo ter feito 3-0 ou no mínimo 3-1, considerando que o Vitória acabou fazendo um belo gol na partida. De qualquer forma, o Flamengo já saiu com uma vantagem muito pequena, foi para a Bahia, o estádio lotado, mais de 30 mil torcedores e, na minha opinião, subestimou o seu adversário. Fez muitas trocas, entrou com o Emerson Royal, o Danilo. Se é para colocar o Danilo, coloca logo a zaga reserva inteira, né? Põe o Vitão, mas aí o Jardim entrou com essa geringonça, poupando vários jogadores, além de sofrer com lesões, e aí o resultado não foi muito bom. O Flamengo até começou em cima, teve a primeira grande chance da partida com Samuel Lino lançado dentro da área já no comecinho da partida. Não conseguiu finalizar da forma com que gostaria, ok, beleza, você não vai acertar todas também, toda a bola que você chutar não vai ser gol. Tá, beleza. Mas aí deu mole na zaga
e com 6 minutos de jogo o Vitória soube trabalhar a bola, o Baralhas dá ela na direita, o Eric faz a mesma jogada que o Cebolinha faz, né? Só que é o contrário, o Cebolinha corta sempre para a direita para chutar, o Eric vai lá, corta para a esquerda, né, na direção do meio e dá um chutaço por cobertura sem a mínima chance de defesa do Rossi, foi no ângulo. Ele que, aliás, marcou o gol do Vitória no Rio de Janeiro e também foi um gol muito bonito. Então o Eric, a zaga deu mole, 6 minutos o Vitória já estava na frente. Com esse resultado, 2-2 no agregado, estava indo para os pênaltis. O Vitória se fechou, deu a bola no pé do Flamengo, ó, se vira. Né? O desespero é todo seu, o relógio está jogando contra você, você que é o favorito para o jogo, o Vitória se encolheu. Mas não só se encolheu, isso é normal com quase todas as equipes que enfrentam o Flamengo antes do Felipe Luiz e agora do Léo Jardim. O Vitória, ele lá na frente pressionava muito a saída de bola do Flamengo, Léo Pereira e Danilo tomaram um calor para sair, começando o jogo no campo de defesa, dentro da área do Flamengo, e quando a bola passava das primeiras linhas de marcação, o Vitória se fechava com todo mundo, volta do ponta esquerda até o lateral direito, estava todo mundo ali, ó, compactado na intermediária de defesa, e o Vitória trabalhou isso muito bem, estudaram muito bem o Flamengo, as vulnerabilidades, e geralmente é o Flamengo que marca, né, antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Dessa vez o Vitória marcou, se fechou e deixou o Flamengo trabalhar com as suas próprias vulnerabilidades. Tomou controle do meio-campo, não tinha bola, mas ainda assim tinha controle do meio-campo. Jorginho, que foi um mago, foi assim um maestro no jogo contra o Grêmio, dessa vez encarando uma equipe, vamos dizer assim, do mesmo nível técnico, né? Não considero a Vitória tão boa equipe, não é uma equipe que, em tese, você acha que vai brigar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro, não vai ficar ali entre os 5 primeiros colocados, pelo menos não parece. Então eu acho que o Vitória está ali um degrauzinho pequenininho abaixo do Grêmio. Então, você esperava que o Jorginho, o Carrascal, jogadores de habilidade, de velocidade, tomassem controle do meio-campo. Qual nada. O Vitória soube muito bem controlar com o Emmanuel Martinez, o Mateuzinho fazendo o seu jogo de número 150 com a camisa do Leão da Barra, e tomaram o controle do Flamengo, mesmo sem ter a posse de bola, o que é quase impossível de acontecer. Fato é, Luiz Araújo foi um mero espectador no primeiro tempo, a bola não chegava nele, Samuel Lino nem preciso falar, e o Bruno Henrique, o que eu vou dizer lá em casa, né? O Bruno Henrique não voltava, o Flamengo sem meio, a bola não chegando no ataque, quando chegava, chuta de qualquer jeito. Resultado, 12 finalizações no primeiro tempo, mas menos da metade delas na direção do gol. O Flamengo teve grandes chances para marcar, sim, mas não soube aproveitar. Demorou a entrar na partida, só foi melhorar ali por volta dos 38 do primeiro tempo, quando foi ali uma série de finalizações que o Flamengo teve na reta final da etapa inicial. E no segundo tempo, tudo piorou, porque aos 16, o Flamengo até voltou melhor, tá? Mas chutando de novo, assim como no final do primeiro tempo, chutando tudo que via. E aí, aos 16 da etapa complementar, o Rossi falha 2 vezes numa cobrança de escanteio curtinha, e aí o Vitória faz o segundo com o Luan Cândido, né? Ali, 2-0, 3-2 no agregado, o Vitória já estava em vantagem. Então o Flamengo tinha meia hora para fazer pelo menos um golzinho. Antes do gol já estava preparada a alteração para a entrada do Pedro. E aí, com o gol, obviamente, o Jardim resolveu soltar a equipe inteira. Então, aos 18, ele tira Luiz Araújo e Carrascal para as entradas de Pedro e Everton Cebolinha. Ou seja, se já não tínhamos o controle do meio-campo, ele transforma num 4-2-4 e vira, chuta lá para frente, deixa os 4 atacantes se virarem para resolver essa parada aí. Foi basicamente isso que o Jardim fez, desarrumou a equipe completamente, em vez de reforçar o meio-campo para que a bola chegasse nos atacantes, não, enche o time de atacante, vocês se virem aí, sabe como se fosse um técnico querendo salvar o emprego? Foi quase isso que ele fez, que basicamente jogar lá na frente com desespero, com meia hora ainda pela frente, realmente ali já estava escrito que o Flamengo não ia se classificar. Aos 25 vem mais uma alteração, e essa, meu Deus do céu,
ele tira o Alexandro, lateral esquerdo, para colocar o Varela, lateral direito, improvisado na esquerda. Não é o primeiro treinador que faz isso no Flamengo, mas, cara, você tem o Ayrton Lucas ali, ok, ele não é bom, não é mais técnico do que o Varela, mas é um jogador da posição. É um desrespeito você colocar um cara improvisado, o titular da posição, para começo de conversa, você colocar o titular da lateral direita improvisado na lateral esquerda, sem nenhum problema médico que justifique isso, é inacreditável. E aí o time ficou capenga, Varela se arriscou a ser expulso ao longo do segundo tempo, tá? E a última alteração aí, desespero completo, 31 do segundo tempo, saiu Samuel Lino para a entrada do Wallace, botou o garoto na fogueira, garoto que não vinha sendo relacionado pelo Jardim por opção técnica do treinador, lançaram o Wallace e assim, acho que deve ter batido nele o trauma do ano passado, a eliminação precoce contra o Atlético Mineiro, naquele caso foi nos pênaltis e o Wallace perdeu a sua cobrança. E o Flamengo não conseguiu produzir nada, sem meio campo, joga lá para frente e o resultado não poderia ser outro. O Flamengo teve 26 finalizações no jogo, 12 no primeiro tempo e 14 no segundo tempo, mas só acertou no gol 7. Só 7. Só que assim, Luan Cândido, que é um excelente goleiro, estava aí uma noite inspirada e o Vitória conseguiu romper um tabu de 9 anos sem vencer o Flamengo. 9 anos que os caras não sabiam o que é comemorar uma vitória em cima do Flamengo. Pelo brasileiro, a gente ganhou lá, no Barradão, com o Felipe Luiz de técnico, aquele que o BAP dizia que não servia. E agora o português com grife tomou um banho de futebol do Jair Ventura. Não era do Ancelotti, não era do Pirlo, não era de nenhum jogador extremamente habilidoso, nenhum grande técnico do cenário nacional. Era o Jair Ventura. O time é ajeitadinho, mas o técnico é horroroso. E venceu com todos os méritos, com toda a justiça. O Vitória classificou porque foi a equipe que caprichou na hora que tinha que caprichar, soube jogar, soube sofrer, soube se defender e venceu com todos os méritos. Jardim foi engolido e espero que ele assuma responsabilidade no vexame dessa eliminação. Perder para o Vitória não é uma vergonha. O problema é perder sem marcar um golzinho sequer com o ataque mais potente da América do Sul. E agora o Flamengo volta às suas forças para o Campeonato Brasileiro. O último jogo dessa série fora de casa será contra o Atlético Paranaense no Tapetinho, lá de Curitiba. Domingo, 19h30 de Brasília, mais uma vez transmissão do Sport TV e do Premier. Como eu disse no começo, nessa partida não teremos o Everton Araújo e nem o Jorginho, ambos suspensos. Por um lado é bom, porque eles finalmente vão poder descansar. Mas fica a interrogação do que ele vai fazer. Paquetá vai estar em condições? Pulgar, acho mais difícil ainda estar em condições. Vai ser Saúl? Vai ser De La Cruz? Vai ser os dois com o Carrascal? Vamos ver como é que ele vai armar essa linha de volantes, porque o Flamengo arrumou para si um grande problema e não pode desperdiçar a chance de se aproximar ainda mais do Palmeiras. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos. Segunda-feira tem mais Ligado no Lance aqui no Clube Rubro Negro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.